Olá, boa tarde, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Borges. Essa é a mensagem do domingo de hoje, né? Para minha comunidade, evidentemente, e para todo mundo que tem a intenção, o desejo de assistir essa mensagem. Nessa mensagem de hoje, eu vou falar para vocês sobre um assunto que eu diria, eu entendo também bastante importante para todos nós, que é a maneira como nós lidamos com as nossas perdas. Inclusive, essa semana, eu estava lendo um livro do Henry Nouwen, que inclusive me inspirou para essa mensagem de hoje, onde o Henry Nouwen ele diz assim que a gratidão deveria ser, mas não é o nosso movimento natural do dia a dia. Por quê? Porque nós vivemos uma vida onde nós experimentamos, às vezes, uma série de perdas, né? Nesse nosso viver, nós experimentamos muitas perdas. E esse texto que eu quero meditar nele hoje junto com você, ele fala disso, né? E aí, como é que a gente lida com as perdas? Para onde que a gente está esquecendo de olhar quando nós lidamos com as nossas perdas? E o texto que eu quero usar para embasar, né, a minha fala e o ensino que eu quero compartilhar com você, está lá em Lucas 24, a partir do verso 13, que é aquele episódio dos discípulos após a morte de Jesus, 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. E o texto, a história, para você entender, né? Depois, com base na história, nós vamos pensar aqui em algumas verdades para a nossa vida. O texto ele vai dizer assim, ó: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E o texto vai dizer aqui o seguinte: mas os olhos desses discípulos, foram impedidos de reconhecê-lo. E aqui eu quero fazer uma pausa para dizer o seguinte: esses foram impedidos de reconhecê-lo, não é que eu não acredito que é alguém que impediu de conhecer, Deus impediu que eles reconhecessem a Jesus, ou mesmo Jesus. Eu acredito que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus, porque eles estavam bastante focados nas suas perdas. Quer ver, ó? Acompanha comigo aqui no texto. E, né, esse estranho que se aproximou, no verso 17, assim: ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus perguntou. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou para o estranho, né? Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Ou seja, ele foi crucificado, ele foi morto, e nós estávamos aqui cheios de esperanças de que ele, né, ia libertar Israel do jugo romano. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo.
Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E aí, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Mas eles insistiram muito com ele: olha, fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando. Então, Jesus, entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração? Não estava aquecido o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho para Emaús e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Então é evidente que esse é um texto que fala de perdas. É só a gente prestar atenção na conversa que esses discípulos de Jesus estavam tendo à medida em que eles caminhavam. Eram 11 quilômetros, né? 11 quilômetros, isso aí andando deve dar 2h30, mais ou menos, talvez umas 3 horas, né? Dependendo do tipo de caminho, é mais ou menos isso. Então, enquanto eles caminhavam esses 11 quilômetros, eles iam conversando. Então, esse estranho, né, se aproxima e pergunta para eles assim: né? Vamos imaginar essa conversa. Oi, gente, né? Tudo bem com vocês? Olha, do que vocês estão conversando? E aí, eles falam: nossa, mas você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Então, olha qual é o tema da conversa. Eles estavam falando das suas perdas. E todos nós enfrentamos perdas, dos mais variados tipos, né? A perda da saúde é uma perda. Perdas financeiras, perda de um negócio, perda de um emprego, perda de um ente querido. Essa semana no meu Facebook, a notícia de muitas pessoas perdendo parentes muito próximos, né? Ou familiares muito próximos. E são perdas, né? Por exemplo, com a questão da pandemia, nós estamos num momento economicamente difícil, que impõe perdas, aumento de preços, então a gente perde a capacidade de comprar o que sempre comprou, não é? Então a nossa cesta básica, a nossa compra do mês vem diminuída, isso é perda. Então eu quero que você pense o seguinte: a vida nos impõe uma série de perdas, né, em certos momentos da nossa vida. Eles conversavam também sobre o fim de uma esperança, porque eles falam assim para o estranho: olha, porque Jesus de Nazaré foi entregue pelas nossas autoridades, né, para ser morto, e nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Então olha lá, está falando de perdas, estão falando também da perda da esperança. Puxa vida, a gente estava tão esperançoso nele, tão esperançoso de que ele iria mudar as nossas vidas. E agora ele se foi. Já é o 3º dia, né, que ele se foi. Então, é o fim daquela doce esperança de que as coisas iriam mudar. E às vezes isso acontece com a gente também, não é verdade? Às vezes você está cheio de esperança de que a vida vai caminhar numa certa direção e
e isso não acontece. Então, as suas esperanças são frustradas. Os sonhos que você sonhou, que você planejou construir, são frustrados, né? E você entende isso, muitas vezes, como o fim de um tempo de bênçãos para a sua vida. Então, olha lá o que os discípulos falam. E ele era homem poderoso, né? De palavras e de atos. Ele fazia milagres, ele falava de um jeito que a gente nunca ouviu falar. Foi um tempo muito abençoado enquanto ele esteve conosco, e agora não está mais. Então, o que é isso? O fim de um tempo de bênçãos. E eu tenho certeza que você, pessoa que é da fé, e talvez você que ouve essa mensagem agora, né, que não é da fé, que não é um cristão, eu tenho certeza que você já passou por isso, de momentos de perdas, de esperanças frustradas, de sonhos frustrados, né? E você se sente como eles estavam se sentindo. Lembre-se que o texto vai dizer que eles, com semblante triste, estava semblante abatido. Olha, essa é uma perda muito dura para nós. Roubou nossa alegria. E eu tenho certeza que às vezes as perdas que você experimenta na sua vida também roubam a sua alegria. Então esse era o tema da conversa deles. Aí, né, Jesus se aproxima, pergunta, eles expõem, nós aqui que estamos interpretando o texto, nós estamos querendo entender qual era o tema da conversa dos discípulos. E era esse, né? O tema era falar das perdas, do fim da esperança, do fim de um tempo de bênçãos. Em função do que tinha acontecido, era essa a leitura que os discípulos estavam fazendo do cenário. Aqui eu quero que você pense o seguinte, eu quero que você pare para pensar que há momentos na vida da gente que nós estamos diante de um cenário de perdas, diante de um cenário de desesperança, diante de um cenário de sonhos frustrados, diante de um cenário e que a gente entende como fim de um tempo de bênçãos de Deus, e nós podemos estar fazendo exatamente como esses discípulos estão fazendo aqui no texto. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma leitura equivocada da vida, eles estão fazendo uma leitura equivocada do cenário no qual eles estão inseridos. Então, na leitura deles, na leitura do que tá posto diante deles, a leitura deles de que esse é um momento de perda, de que esse é um momento onde finda as esperanças, os sonhos, e é um momento em que eles se sentem não abençoados, em função do que está acontecendo. Afinal de contas, o mestre a quem eles tanto amavam não está mais com eles, né? Aquele mestre que ensinava e que guiava esses discípulos não está mais com eles, né? E aí os discípulos vão lá na lembrança e ficam pensando em tudo que Jesus falou, enquanto ele viveu no meio deles, eles ficam pensando no que ele falou. E eles chegam à conclusão de que Jesus disse coisas, que não prometeu coisas, ou disse coisas que no fim das contas não aconteceram. Então eles estão dizendo assim, e nós esperávamos ser ele o libertador de Israel. Israel vivia nesse momento sob o jugo do Império Romano. Era um país dominado, né, por um império. Então, olha lá, qual era o grande desejo, né, o grande anseio do povo naquele momento? Poxa, precisava aparecer aqui um grande general, um grande herói que nos livrasse do jugo do Império Romano.
Então esse era o entendimento deles, era isso que eles esperavam de Jesus. Então eles vão pegando o que Jesus fala de reino de Deus, de libertação, porque eu sou o filho de Deus, e eles assim, nossa, é ele. Ele é essa pessoa que vai libertar Israel do jugo do Império Romano. Era um olhar muito imediatista, não era um olhar para o futuro, era um olhar imediatista. Olha, nós desejamos que apareça alguém que nos livre dessa opressão do Império Romano, né? Então, aí Jesus é crucificado, 3 dias depois os discípulos falam assim, pois é, né? A gente esperava que seria ele o libertador de Israel, mas não aconteceu. Então, dentro deles, eles estavam pensando assim, poxa, eu estou achando que Jesus disse coisas, ou prometeu coisas, que não aconteceram. Eu imagino que nesse momento, eles estão meio assim, que tipo, coçando a cabeça. Poxa, mas por que ele falou aquilo se ele não ia cumprir? E percebe que isso acontece com a gente também? Às vezes, em contato com a palavra de Deus, a gente entende o que a gente quer entender da palavra de Deus, aí as coisas saem completamente diferentes do que a gente entendeu, e a gente põe a culpa em Deus. Ah, mas ele falou e ele não fez. E o texto está mostrando para a gente aqui exatamente isso. Presta atenção. Jesus falava de um outro reino. Ele estava falando no reino de Israel. Ele estava falando do reino de Deus. Era um outro reino. Um reino muito maior, muito mais importante. Um reino que promoveria a liberdade de todos os povos do mundo, não apenas dos judeus. Mas eles resolveram entender que era a libertação do povo judeu, né? E por isso que eu estou dizendo para vocês que a gente precisa tomar cuidado, principalmente quando a gente não... hoje, né, a gente está muito exposto a líderes e pastores que falam qualquer coisa para ter likes, para ter visibilidade, e às vezes estão falando um monte de mentira. Estão interpretando de forma incorreta um texto. E isso está acontecendo aqui. Jesus fala uma coisa, eles entendem outra, aí aquilo que eles estavam entendendo não acontece, o que eles falam? Eles ficam frustrados. Ah, por que Deus falou aquilo se ele não ia fazer? Por que o mestre disse que era chegada a hora da libertação de Israel e ele morreu e não vai libertar Israel? Eles estão frustrados, eles estão chateados, estão questionando um pouco a fé que eles colocaram no mestre Jesus ali. Então, é por isso que a gente pode dizer que esses discípulos estavam fazendo uma leitura equivocada de tudo que estava acontecendo com eles naquele momento. Era um momento de perda, era um momento de desesperança, né? Mas, embora fosse isso, eles estavam fazendo uma leitura equivocada do que de fato estava acontecendo com eles, né? O que eles não conseguiam perceber, aliás, vou colocar da seguinte maneira: quando Jesus aparece para eles no caminho de Emaús, eles não reconhecem Jesus. E eu fiquei pensando que às vezes acontece isso com a gente também. Deus aparece para a gente de um jeito que a gente não reconhece, que a gente acha estranho. Deus aparece para a gente no fim de uma esperança e a gente fica pensando assim, poxa, mas esse não é Deus. Porque Deus deveria concretizar a minha esperança, o meu desejo. Mas não, minha esperança acabou. Meu sonho se foi. A libertação que eu esperava não aconteceu. O livramento que eu esperava não aconteceu. E aí? E a gente olha e não reconhece que Deus está ali. Porque Deus está estranho. No entendimento, Deus estava estranho. Eles não conseguiam reconhecer a mão de Deus, a presença de Deus.
porque Deus estava estranho. E eu quero te dizer uma coisa para mim, para você, né? Isso vai acontecer. Às vezes Deus vai aparecer na sua vida de uma maneira estranha, de uma maneira que você não espera. Concorda comigo que os discípulos não estavam esperando? Eles saíram de Jerusalém, cabisbaixo, entristecidos, estavam indo lá para Emaús. Deus aparece, Deus está ali. Eles estavam chorando e lamentando a morte de alguém que estava ali com eles. Eles não conseguiam reconhecer, porque Deus aparece para eles de um jeito que eles não esperavam, aparece para eles de um jeito estranho. Então, a gente entende assim que a mente deles estava tão afundada, né, nesse pântano das perdas e das frustrações da vida, que eles não podiam perceber, né, que Jesus estava ali com eles. Eles tinham entendido os ensinamentos de Jesus de uma forma completamente equivocada, entenderam aquilo que eles queriam entender, desejaram que acontecesse do jeito que eles queriam que acontecesse, mas não aconteceu. E aí a leitura deles então qual é? Deu tudo errado. Aquilo não era nada verdade. E eu vou te dizer, cuidado, porque há momentos na sua vida, por mais sincero seguidor de Cristo que você seja, pode ser que em alguns momentos da sua vida você se sinta assim. Porque você está lidando com perdas, com frustrações, vai se entristecer, vai se desanimar, vai questionar a Deus por que as coisas não aconteceram como você estava esperando que acontecesse, como você estava orando para acontecer, e você vai se frustrar. Mas preste atenção. Por quê? Porque muito provavelmente, né, você, em função da sua percepção equivocada do que está acontecendo, não vai ver a mão de Deus, e a mão de Deus vai estar ali, como está aqui, né? Tanto que Jesus vai precisar dizer para eles assim, né? Depois que eles falam das suas perdas, da frustração, de poxa vida, não aconteceu do jeito que a gente esperava, Jesus vai dizer para eles assim: poxa, como vocês são insensatos, gente, como vocês são lentos para entender, lentos para aprender, e por que vocês não creem em tudo que os profetas falaram? Os profetas já falaram o que ia acontecer, os profetas já tinham dito que o Cristo teria de padecer para entrar na sua glória. E ele não só faz isso, né? Aí ele, é como se ele abrisse a Bíblia e falasse: vamos ver lá em Moisés. Vamos ver Moisés e Abraão. E foi, né? Pegando a Bíblia toda, mostrando lá em Isaías, né? Todos os textos que falavam que deveria ser assim. Então Jesus está falando para eles assim: ó, vocês estão tão presos no que vocês querem que seja, vocês estão tão agarrados no que vocês querem que aconteça, que vocês não estão conseguindo enxergar o que deveria de fato acontecer, e que já estava escrito, e que já estava posto diante de vocês, mas vocês não conseguiam ver. E às vezes, gente, é assim mesmo. A gente faz esse papel de insensato, de lento para aprender. Muito provavelmente, por quê? Porque a gente insiste em que as coisas aconteçam como a gente quer. Porque a gente orou, então Deus tem que concretizar as coisas do jeito que a gente esperava na oração. Então, se você orou por livramento, Deus tem que livrar. Se você orou por cura, Deus tem que curar. E nesses momentos a gente se esquece que Ele é o Senhor e nós somos os servos, né? Esquecemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que o amam. E a gente não pode esquecer dessas coisas. Ele não abandona. Olha que interessante. Esses dois discípulos aqui, descendo para Emaús, sozinhos os dois, eles estavam se sentindo abandonados, esquecidos, né, pelo Mestre. Mas nós que lemos o texto sabemos que isso não é verdade, porque o Mestre estava ali com eles. Eles é que estavam incapazes de enxergar. Deus não nos abandona na nossa dor. Deus não nos abandona nas nossas lutas,
nas nossas dificuldades, né? Ele passa a dificuldade conosco, ele luta conosco, ele nos fortalece. E é isso que está acontecendo aqui. Os dois ali cabisbaixo, choramingando, que tudo deu errado. Porque mataram o mestre, o que vai ser da nossa vida agora? Eu até fico pensando o que eles estavam indo fazer em Imaús, né? Porque parece uma desistência. Estavam lá em Jerusalém, acontece tudo isso. Acabou, vamos embora. E aí Jesus tem que dizer: olha, vocês precisam aprender a olhar o todo. Vocês precisam crer no que está escrito na palavra. Na palavra não está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Pois é isso que vai acontecer. Deus não mente. Então não desista. Não ache que acabou. Não ache que Deus fez tudo errado. Não ache que deu tudo errado. Ainda não acabou, não é verdade? Ainda não terminou. Então muita coisa pode acontecer. O que Jesus faz? Jesus oferece a eles uma nova perspectiva. Lembra que eu falei que eles estavam entendendo aquele cenário de uma maneira equivocada, e Jesus dá uma nova perspectiva para eles, né? Jesus não os abandona na sua desesperança. Jesus não os abandona na sua tristeza, na sua frustração. Não, ele vai lá, ele fala com eles, ele abre o texto. Aliás, o texto vai dizer assim, que enquanto Jesus explicava, dava para eles esse... Jesus estava meio que dizendo assim: não, gente, não é nada disso que vocês estão falando, que besteira, não é nada disso que vocês estão pensando, está errado, vamos ver aqui na palavra. E Jesus abre a palavra e diz: olha, era assim que tinha que acontecer, e aconteceu, então não deu nada errado. Vocês que estão olhando a coisa torta, não deu nada errado, não tem nada, nenhum plano frustrado de Deus aí. E a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus expunha para eles essa nova perspectiva, o coração deles estava aquecido, estava quente, estava consolado, estava feliz, estava alegre, estava se recuperando. E é isso que o Senhor Jesus faz, né? Jesus diz para eles, Jesus está tentando explicar para eles uma verdade que é importante para mim e para você, né? Jesus estava tentando explicar para eles o seguinte, que aquelas perdas para as quais eles estavam olhando eram uma pequena parte de algo muito maior que Deus tinha planejado. Então, cuidado para, às vezes, numa perda, numa decepção, numa frustração, você achar que aquela pequena coisa que aconteceu é o fim de tudo. Não, porque às vezes aquela pequena coisa que aconteceu, primeiro de tudo, tinha que acontecer. E ela é uma pequena parte de algo muito maior, né? Então, tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém aquela semana era parte de um plano muito maior, que era o plano da redenção do mundo, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, os discípulos, então, vão ganhando essa nova perspectiva, eles vão entendendo que eles estavam olhando para a situação, para aquela situação de uma maneira bastante equivocada. E Jesus vai dizer para eles: não é nada disso, tudo aconteceu como tinha que acontecer. Então, a fé deles é restaurada, a esperança deles é restaurada, a ponto de, chegando lá em Imaús, eles retornarem imediatamente. Para mim isso é muito significativo. A impressão que eu tenho é que a ida para Imaús era uma desistência. Era uma coisa assim, tipo, vamos voltar para casa, porque nada daquilo que a gente ficou esperando durante esses anos todos é verdade, vamos embora. E chegando lá, né, eles vão caminhando, conversando, chegando lá, eles convidam Jesus para ficar com eles, porque já está tarde da noite. Jesus fez de conta que ia seguir em frente, é isso que diz o texto. Não, fica aqui com a gente. E na hora que Jesus partiu o pão e deu para ele, deu graças, partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. E nesse momento Jesus desaparece. Estava cumprida a tarefa. A tarefa era não largar na mão aqueles discípulos. A tarefa era renovar a fé e a esperança deles.
E é isso que ele faz com a gente todo dia, viu? Precisa prestar atenção, precisa abrir o olho, que muitas vezes ele está do nosso lado, através de um irmão, através de um amigo querido, de uma mensagem que a gente assiste pelo celular, por um cântico que você ouve na rádio, no carro, está com a gente naquele momento gostoso de oração, no momento que você abre a Bíblia para ler um salmo e aquilo fala com você. Então preste atenção, ele não nos abandona. Ele foi lá, ele sabia que aqueles 2 discípulos estavam entristecidos, ele vai lá e os socorre, os arranca daquele pântano de tristeza e de decepção. E imediatamente eles retornam para Jerusalém, encontram os discípulos, têm a notícia de que o Senhor apareceu para Simão Pedro e a vida volta ao normal. É essa mensagem que eu quero deixar para você hoje, né? Para abençoar o seu coração e a sua vida, né? Cuidado, às vezes a gente está olhando para o cenário da forma errada. Cuidado, às vezes a gente não reconhece Deus no que está acontecendo, porque Deus está estranho para a gente. Por que ele está estranho? Porque ele não está fazendo as coisas do jeito que a gente quer, tá? Então, se mantenha firme, coloca o coração na presença de Deus e deixa Deus aquecer o seu coração. Quando o seu coração estiver aquecido, é sinal de que você está na direção certa. Então, siga em paz, siga firme. Às vezes, como nós aprendemos hoje, o mal que nós estamos passando é a pequena parte de algo muito maior, de uma vitória muito maior. Com certeza, a vitória que nós de fato precisamos. Então, às vezes, a nossa visão do que é bom para a nossa vida é muito minúscula, perto da visão que Deus tem do que é bom para as nossas vidas, tá bom? Desejo que essa palavra te abençoe. Vou te dar uma dica, lê o texto de novo, tem muita coisa bonita nesse texto, né? E você vai poder meditar em tudo que a gente falou, que hoje vê que está tudo isso aí no texto, tá? Então eu quero que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, esse é o desejo, né? Desejo também que vocês todos tenham uma boa semana, principalmente o pessoal da nossa comunidade. Que Deus abençoe vocês. E vou terminar com uma oração, né? Como a gente sempre faz, agradecendo a Deus por esse amor, por Ele nunca desistir da gente, e para que nós tenhamos paciência nos momentos difíceis, visto que às vezes esses momentos difíceis são uma pequena parte perto de uma vitória que é muito maior. Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade de nos satisfazermos, nós nos encharcarmos na beleza da Tua Palavra e no como a Tua Palavra revela o imenso amor que o Senhor tem por cada um dos seus seguidores, por cada um dos seus verdadeiros discípulos. Obrigado porque o Senhor não abandona os seus seguidores, o Senhor não abandona aqueles que te buscam e aqueles que esperam pelo Senhor, que anseiam pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor se aproxima, o Senhor entende as nossas perdas, o Senhor dialoga conosco e restaura a nossa fé e a nossa esperança. Obrigado por essa mensagem maravilhosa que esse trecho do Evangelho de Lucas deixa para a vida de todos aqueles que creem e confiam no Senhor. Muito obrigado por essa palavra de carinho, por essa palavra amorosa, por essa palavra que restaura a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua santa presença, que seja uma semana que o Senhor nos livre do mal, nos livre dos homens maus, dos perigos desta vida, nos proteja, Pai, em meio a tantas dificuldades que tem nos cercados. Quero pedir por todos os que estão doentes, os que estão com parentes no hospital, as pessoas que essa semana nós ficamos sabendo perderam entes queridos para a Covid, membros da nossa comunidade que estão lutando contra enfermidades, passando por momentos difíceis, seja ali consolo e supre a necessidade deles em nome de Jesus. Cura, Pai,
em nome de Jesus, se essa é a tua vontade. Levanta ali, ó Deus, do leito de enfermidade. E que o Senhor nos dê esse coração aquecido para sabermos a direção em que devemos seguir em paz diante do Senhor, ó Pai. É muito reconfortante para nós saber que o Senhor está ao nosso lado, mesmo nos momentos em que a gente não consegue reconhecer o Senhor ali. É reconfortante demais saber que o Senhor não nos abandona nos nossos momentos de desilusão, nos momentos em que a nossa fé se enfraquece. Por isso pedimos, continua renovando as nossas forças, continua iluminando a nossa alma, o nosso coração, continua fazendo de nós bênção para a vida de todos aqueles que se acercarem de nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus e pedimos estas coisas para a glória do nome de nosso Senhor. Ó Pai, obrigado. Que seja uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas e sobre a vida de toda a tua igreja, agora e para todos sempre. Amém. Gente, fiquem à vontade para compartilhar a mensagem, se assim desejarem, né? Alguém que está precisando, alguém que está passando um momento difícil, alguém que está lidando com perdas, pode divulgar essa mensagem à vontade, tá bom? E que ela vá e que ela abençoe a vida das pessoas. Obrigado pela companhia nessa meia horinha aí, foi muito bom ter vocês aqui. Um grande abraço para toda a minha comunidade. Nós não estamos nos reunindo nesse período de pandemia, estamos resguardando a saúde dos nossos, e assim que as coisas derem uma aliviada, nós retomaremos os nossos cultos, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a vida de vocês.